dando continuidade à série de entrevistas com o time de empresas de tecnologia que são integradoras e parceiras do Metricare, hoje eu vou conversar com a HTS. Recapitulando, então, para quem está iniciando nesse vídeo, a Metricare é uma plataforma de dados para facilitar o dia a dia da tomada de decisão nas empresas de saúde e bem-estar. O Metricare tem diversos indicadores que promovem segurança, estratégia e operação das organizações de saúde. E para aumentar a eficiência dessa gestão de dados, o Metricare conta com um time de empresas de tecnologia que são integradoras, parceiras da plataforma. Então, visando levar mais conhecimento para a sua rotina, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com esses parceiros para que vocês conheçam softwares e possam avaliar como o seu laboratório pode se beneficiar dessa iniciativa e aumentar a eficiência dos processos, a qualidade, segurança, integridade dos dados, principalmente na gestão dos indicadores. Eu sou José Poloni, sou gestor educacional da Controlab, e nessa série de entrevistas, hoje, eu estou com a parceira HTS, que é High Tech Systems, Projetos e Consultoria Limitada, e representando a empresa, eu converso com o especialista Carlos Lachter. Carlos, queira se apresentar, por gentileza. Poloni, obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui no Conversa D. Contando um pouquinho da minha história, a minha formação é técnica, sou engenheiro de computação, tenho um MBA em gestão de negócio e passei os últimos 20 anos dirigindo a área de tecnologia de várias empresas. Entre elas, eu posso destacar que eu diria até que mais da metade desse tempo foram empresas de saúde. Então, eu trabalhei numa empresa que era um fabricante de produtos odontológicos, né, para a saúde, incluindo anestésico, odontológico, injetável, e também fui diretor de TI de um laboratório que faz exame toxicológico. Isso aí antes de iniciar, né, nosso próximo tema, as atividades da HTS. Perfeito. Bom, maravilha, então. Para o nosso público conhecer mais profundamente a HTS, então, assim, tu pode fazer um resumo histórico da empresa para nós? Sim, claro. A HTS, ela começa em 2021 com um software que havia sido desenvolvido há mais de 8 anos dentro de um laboratório de análise clínica. E a ideia desse software era complementar o LIS. Então, ele se comunicava com o LIS e fazia toda a parte de gestão financeira, estoque, RH, qualidade, gestão de chamados da área de tecnologia. E, uma vez estando com o software pronto, a primeira atividade da HTS foi começar a comercializar esse software, e hoje a gente tem aí dezenas de laboratórios que usam o nosso sistema. Perfeito. E qual é o propósito da empresa? Assim, o que ela tenta trazer de novo frente ao mercado, né, frente ao que já existe no mercado, né? Quais os principais diferenciais na atuação da HTS que podem ser percebidos pelos laboratórios clientes? Legal, Poloni. Bom, primeiro o HTS, a gente gosta de falar uma frase que o laboratório ele cuida da saúde das pessoas e a gente ajuda a cuidar da saúde do laboratório, né? A saúde financeira. E então uma parte é feita então por esse software que faz a gestão financeira e controla a parte de recebimentos do laboratório, despesas, a parte de recursos humanos. Mas eu acho que um diferencial que a gente pode destacar e que a gente criou uma área para isso, dado a experiência que a gente está tendo no contato com os laboratórios e o cenário atual, né? Devido à importância dos dados, da privacidade e da proteção dos dados, a gente criou uma área de segurança aqui na HTS. Então, dentro de tudo que a gente faz, desde o desenvolvimento do sistema, que a gente usa um conceito, né, de desenho, privacy by design, né, que se fala, né, que é desenhar o produto para respeitar a privacidade. Então, a gente já não coleta dados que a gente não precisa. Tá? Esse é um lado. E o outro lado que a gente percebeu como sendo importante e que a gente colocou como uma área de oferta aos clientes é toda a parte de proteção de segurança cibernética. Então, a gente tem uma área que faz um mapeamento de como está a segurança, a gente criou uma consultoria para cuidar
uma metodologia para avaliar e buscar um plano de ação para melhorar essa área de segurança nos laboratórios, e, finalmente, um portfólio de produtos que ajuda a proteger o laboratório e a garantir que o laboratório consiga se recuperar no caso de algum incidente, vazamento, etc. Perfeito, perfeito. Totalmente ligado ali com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa iniciativa, a, a novidade, enfim, digamos assim, né? Sem dúvida, Polônia, assim, o que a gente vê é que a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, né, que ela deveria se chamar, né, o nome está ótimo, né, mas só para deixar claro, né, Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Uhum. Então, como as instituições de saúde, elas lidam com dados pessoais sensíveis, que são dados de saúde, resultado de exame, etc. e tal, né, existe aí um cuidado maior que tem que se ter, porque, além de dados pessoais, há o trabalho base, né, uma das matérias-primas são dados pessoais sensíveis. Perfeito. Então, a gente viu como importante colocar isso não só na filosofia de construção de produto, mas também como uma oferta aos nossos clientes. Maravilha. Atualmente, quantos indicadores aproximadamente, assim, a HTS integra com o MetriCare, e, assim, alguns exemplos, né, e perspectiva que tem, assim, de novos indicadores para ser integrados? Claro, uma coisa interessante é que, como o nosso sistema ele é complementar ao LIS, ele se integra ao LIS, a gente consegue integrar indicadores que o LIS não entrega, né? Então, temos muitas informações de despesa, de como o laboratório está efetuando as despesas. Temos indicadores ligados à área de glosa também, alguns indicadores na área de pessoal, porque a gente tem um módulo de RH, então tem dados ligados a acidentes pessoais, tem dados de treinamento, a gente consegue complementar. E um ponto interessante, Poloni, até pegando o que você citou, além dos indicadores, né, que hoje temos aí uns 15 aproximadamente, a gente já tem também uma série de dados que nós já integramos, e que, uma vez esses dados sendo complementados com dados enviados pelo LIS, teremos novos indicadores prontos automaticamente, porque podem ser indicadores que são formados por dados que nós temos com dados que o LIS tem. E aí eu posso citar, por exemplo, os dados de produtividade. Então, tem uma série de indicadores do MetriCare na área de produtividade. Nós temos toda a parte de quantidade de funcionário, em que área do laboratório que estão trabalhando, e o LIS vai ter a quantidade de exames que são realizados por área do laboratório. Então, somando esses dois dados enviados, se cria uma nova gama de indicadores para o MetriCare. Legal, legal. Não, e só para um comentário, né, que me chamou a atenção, essa questão de ter esses indicadores de pessoal, né, permite um ganho de eficiência, né, rapidez, menos uso do RH para informar os dados para a plataforma, segurança, né, os dados saem diretamente do sistema de gestão para o MetriCare, não tem risco de manipulação ou erro humano, né. Isso contribui, inclusive, para a robustez das comparações do programa como um todo, né? Sem dúvida. Assim, o contato que a gente está tendo com os laboratórios, que são nossos clientes do sistema, alguns até relatavam o esforço adicional necessário para fazer o input de dados no programa. Eles tinham muito interesse em se comparar com os outros laboratórios, mas notavam um esforço adicional. Quando né, a gente surgiu com essa oferta no nosso sistema, que eles já usavam, de poder passar a integrar, né, na medida que a gente se tornou um parceiro, né, um integrador da Controlab, né, no programa MetriCare, a gente tem, na verdade, só recebido elogios por essa iniciativa, por permitir que os laboratórios consigam ter os benefícios da comparação que o MetriCare permite, né, do laboratório se comparar com outros laboratórios. Será que ele está com mais funcionários do que um laboratório do mesmo porte, menos funcionários? Como é que está a produtividade?
Uhum. Fora o fato de estar aderente à RDC 78623, né? Então, e tendo tudo isso, sem ter que ter um esforço adicional de entrada de dados, Polônia, assim, realmente a Maravilha. gente tem recebido bons retornos dos laboratórios. Tá? Ah, legal, legal. E quais são os softwares da HTS que realizam essa integração com o Metricare? Tu pode falar um pouquinho sobre o diferencial desses softwares? Claro, o software que faz essa integração, ele se chama Easy Control, ele é a plataforma de gestão da HTS para laboratório, e ele, o que eu posso dizer de diferencial é que a gente, na medida que a gente foi conhecendo a rotina dos laboratórios, né, uma vez que o software foi desenvolvido dentro do laboratório, a gente integra dados com várias entidades. Então, por exemplo, a gente traz do LIS todos os atendimentos particulares, por exemplo. Então, a gente consegue ajudar a conciliar, seja um pagamento feito em Pix, transferência, cartão de crédito, seja visto ou parcelado, cartão de débito, a gente consegue mostrar para o laboratório cadê aquele pagamento. Então, tudo que pode conciliar, a gente vai ajudar a conciliar para dar controle para o laboratório. No caso de convênio, a mesma coisa. A gente, além de trazer do list, a gente consegue acompanhar, e aí esse é um dos indicadores que a gente envia para o Metricare, que é o acompanhamento de glosa. Então, caso um convênio venha a glosar um pagamento, o Easy Control faz esse acompanhamento da glosa até que ela seja fechada, né, sanada. Se eu tiver uma razão legítima para a glosa, de um exame que foi enviado duplicado e tal, termina-se com a glosa. Mas se existe algum argumento que o laboratório possa ter para o convênio, o nosso sistema apoia o laboratório a seguir essa jornada e receber o que eventualmente foi glosado. Falando rapidamente, Polônia, do estoque, a gente vê que o nosso módulo de controle de materiais, pelo fato dele ter funcionalidades de, desde importar a nota fiscal, né, dos produtos, trazendo o lote de validade da nota, acompanhando essa rastreabilidade dos materiais dentro do laboratório, né, que normalmente são solicitados por pontos de coleta ou pela área técnica, recepção, e o sistema ele tem toda essa rastreabilidade para onde foi Excelente. cada material, com que lote, validade, etc. Então, na hora de fazer a separação, pegando uma requisição, por exemplo, de um ponto de coleta, o sistema só deixa separar o item que é o primeiro a vencer. Então, se eu estiver falando aqui de 2 lotes diferentes de tubo ADTA, por exemplo, um vence daqui a um mês e um vence daqui a um ano, o sistema ele entende, né, um leitor de código, que é com uma etiqueta que a gente gera, e ele só deixa separar o tubo EDTA que vence daqui a um mês, de forma que ele não vai ter material vencendo na prateleira enquanto ele está usando um tubo que vence mais tarde. Então, tem uma série de funcionalidades Legal. nesse software, e tem uma frase que a gente gosta muito de falar, né, porque é comum na hora que a gente está apresentando, já vira uma pergunta, talvez até precoce, né, de quanto custa o software e tal. Eu falei, gente, olha só, a gente vai falar o preço e tal, mas uma coisa eu garanto para vocês, pela nossa experiência, o software ele vai se pagar porque ele reduz a despesa, ele melhora a receita na medida que ele controla a glosa e conciliação, e ele também reduz o dispêndio em materiais, uma vez que você consegue garantir não só a maior segurança ao paciente, com o uso do material dentro da validade, né, controlado por um sistema, como você eventualmente vai comprar menos, porque também está conseguindo controlar o uso desse material em todas as áreas do laboratório. Muito legal, muito legal. E tira do controle manual, né? Que é tão sujeito a falhas, né? Não, maravilha, muito, muito legal mesmo. E assim, Carlos, para finalizar, essa é uma pergunta meio clichê até, vamos dizer assim, mas não custa fazer, né? Então, uma mensagem que você deixa para o gestor que tem o Metricare e ainda coleta os dados manualmente. Olha, então, eu vou aproveitar até a sua última colocação, né, de que a gente, quando entra nos laboratórios, é muito comum a gente encontrar uma gestão em planilhas dessa parte financeira, dessa parte de estoque, dessa parte de compras, e na medida que a gente vai chegando, essas planilhas vão perdendo a utilidade e a operação do sistema, do laboratório, vai ficando mais azeitada dentro do sistema.
A mesma coisa a gente vê com os indicadores. É possível ter o MetriCare, a gente conversou com vários laboratórios que tinham o MetriCare desde a época que não tinha essa integração, e o que a gente ouve é que realmente é uma mudança da água para o vinho, poder ter vou chamar assim, né? Normalmente na vida, para ter o bônus, a gente tem o ônus. Com a integração dos indicadores com o MetriCare, o laboratório tem o bônus sem o ônus, porque não tem que digitar, não tem o trabalho, não tem a preocupação, né, de estar enviando o indicador correto, da forma correta, nas unidades, porque tem todo um cuidado no MetriCare para comparar banana com banana, vamos dizer assim, né, para os laboratórios poderem se comparar, tem todo um cuidado de como esse dado precisa ser fornecido, e toda essa transformação já está na integração que a gente fez junto com a Controlab. Então, fica fácil para o laboratório, não tem esforço adicional, é só bônus, Poloni. Essa é a mensagem que eu dou. Então, se não está integrado ainda, aproveitar, se no final dessa conversa dele, já buscar a integração. Perfeito. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza, com certeza. Bom, Carlos, obrigado pela excelente conversa. Temos certeza que esse conteúdo vai ampliar a visão dos profissionais sobre a eficiência e a segurança do uso de dados nas organizações. Eu agradeço ao público pela atenção e até o próximo episódio do Conversa D. Até mais.